Leitura do livro de Josué, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Josué, capítulo 13. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos, e o Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Esta é a terra que ainda permanece, todos os limites dos filisteus e toda Jesur de Sior, que está diante do Egito, até os limites de Ecrom, em direção ao norte, que é considerada dos cananeus. 5 senhores dos filisteus, os gazitas, os asdoditas, os ascalonitas, os gititas e os ecronitas, também os aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que está ao lado dos sidônios, até Afec, aos limites dos amorreus, e a terra dos gebalitas e todo o Líbano, em direção à nascente do sol, desde Baal-Gade, debaixo do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os habitantes da região alta, desde o Líbano até Misrefote-Maim, e todos os sidônios, eu os expulsei de diante dos filhos de Israel. Basta dividi-la em porções aos israelitas por herança, tal como eu te ordenei. Agora, portanto, divide esta terra por herança para as 9 tribos e para a meia tribo de Manassés, com as quais os rubenitas e os gaditas receberam a sua herança, que Moisés lhes deu, além do Jordão, em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor, lhes deu, desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinaram em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, e os limites dos Jesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que restou do remanescente dos gigantes, pois estes Mosué feriu e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Maacateus, mas os Jesureus e os Maacateus habitam no meio dos israelitas até este dia. Somente a tribo de Levi ele não deu herança alguma. Os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, feitos ao fogo, são a sua herança, conforme ele lhes declarou. E Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma herança segundo as suas famílias. E seu termo foi desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na planície, Dibom, e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zeret-Zahar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdote-Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da planície, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu, com os príncipes de Midian, Eve, e Requém, e Sur, e Ur, e Reba, os quais eram sheiques de Seom, habitantes da região. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho que estava dentre os que foram mortos por eles. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeias. E Moisés deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E o seu termo era Jazer e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, e desde Esbom até Ramate-Mispá, e Betonim, e de Maanaim até os termos de Debir, e no vale, Bet-Arã, e Bet-Nira, e Sucote, e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão e o seu termo, até a beira do mar de Quinerete,
no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. E Moisés deu herança para a meia tribo de Manassés, e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. E seu termo era desde Maanaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 70 cidades. E a metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, eram pertencentes aos filhos de Maquir, o filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Estas são as regiões que Moisés distribuiu por herança nas planícies de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na cidade leste. Mas para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, era sua herança conforme ele lhes dissera. Josué capítulo 14. E estas são as regiões que os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe distribuíram por herança. Por sorte foi a sua herança, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés, para as 9 tribos e para a meia tribo. Pois Moisés tinha dado a herança das 2 tribos e da meia tribo no outro lado do Jordão, mas para os levitas ele não deu nenhuma herança no meio deles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Portanto, eles não deram parte aos levitas na terra, salvo cidades para habitarem, com os seus arredores para o seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e dividiram a terra. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades-Barneia, acerca de mim e de ti. 40 anos eu tinha quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme esta estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será tua herança e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou, nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora, vê que nestes dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nestes dias como era no dia em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é a minha força agora para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Quiriate-Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins, e a terra teve repouso da guerra. Josué capítulo 15. Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias.
até o termo de Edom, o deserto de Zin, em direção ao sul, era a parte extrema da costa sul. E o seu limite sul era desde a margem do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Amale Acrabim, e passava até Zin, e subia no lado sul até Cades Barneia, e passava a Esrom, e subia até Adar, e dava a volta em Carca. Ele passava em direção a Asmon, e saía até o rio do Egito. E as saídas daquele termo ficavam juntos ao mar. Este será o vosso termo meridional. E o limite leste era o Mar Salgado, até a extremidade do Jordão. E o seu limite na porção setentrional era desde a baía do mar na parte extrema do Jordão. E o limite subia até Bet-Ogla, e passava ao mar de Bet-Arabá, e o limite subia até a pedra de Boã, o filho de Ruben. E o limite subia em direção a Debir, desde o vale de Acor, e dali em direção ao norte, olhando para Gilgal, que está diante da subida de Adumim, que está no lado sul do rio. E o limite passava em direção às águas de En-Semes, e as suas saídas ficavam em Enrógel. E o limite subia pelo vale do filho de Inom, até o lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém. E o limite subia até o cume do monte que está entre o vale de Inom, em direção oeste, o qual fica na extremidade do Vale dos Gigantes, em direção norte. E o limite se estendia do cume do monte até a fonte da água de Neftó, e subia até as cidades do monte Efron. E o limite se estendia até Baalá, que é Quiriate-Jearim. E o limite circundava desde Baalá, em direção oeste, até o monte Seir, e passava até o lado do monte Jearim, que é Quesalon, no lado norte, e descia até Bet-Semes, e passava adiante até Tímina. E o limite saía para o lado de Ecrom, em direção ao norte. E o limite se estendia até Siqueron, e passava até o monte Baalá, e saía até Jabneel, e as saídas do limite eram junto ao mar. E o limite oeste era o grande mar e o seu limite. Este é o termo dos filhos de Judá ao seu redor, segundo as suas famílias. E a Calebe, o filho de Jefoné, ele deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, o pai de Anak, a qual é a cidade de Hebrom. E Calabe expulsou de lá os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. E ele subiu de lá até os habitantes de Debir. E o nome de Debir, anteriormente, era Quiriate-Sefer. E Calebe disse: aquele que ferir Quiriate-Sefer e a tomar, a ele darei a minha filha Axa. E Otoniel, o filho de Kenaz, o irmão de Calebe, tomou-a. E ele entregou-lhe a sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: o que queres tu? Que respondeu: dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra meridional. Dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E as cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, ao sul, eram Cabzeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itnã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azor Adata, e Quiriote Esrom, que é Azor, Amã, e Sema, e Molada, e Azargada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Zual, e Berseba, e Biziote-A, Baalá, e Lim, e Ezen, e Eltolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Zanzana,
e Lebaote, e Zilim, e Aim, e Rimom. Todas as cidades com as suas aldeias são 29. E no vale, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapuá, e Enã, Jarmute, e Adulom, Socó, e Azeca, e Zaaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, e Dileã, e Mispá, e Jocteel, Laques, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, e Éter, e Azã, Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquzibe, e Maressa, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas cidades e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que se situam próximas a Asdod com as suas aldeias. Asdod com as suas cidades e aldeias, Gaza com as suas cidades e aldeias, até o rio do Egito e o grande mar e o seu limite. E nos montes, Samir, e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriat-Sana, e Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozer, e Olom, e Giló, 11 cidades com as suas aldeias. Árabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuá, e Afec, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebrom, e Zior, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Jocdeão, e Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, 10 cidades com as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, e Secaca, e Nibzã, e a cidade do Sal, e Engede, 6 cidades com as suas aldeias. Quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los, mas os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém até este dia. Josué capítulo 16. E a sorte dos filhos de José caiu desde o Jordão, junto a Jericó, até as águas de Jericó a leste, até o deserto que vai desde Jericó através do Monte Betel, e sai de Betel até Luz, e passa até os limites dos Arquitas, até Atarote, e desce em direção oeste até a costa de Jaflete, até a costa inferior de Bet-Horon e a Gezer, e as suas saídas ficavam no mar. Assim os filhos de José, Manassés e Efraim, assumiram a sua herança. E os limites dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, foi assim. O limite da sua herança no lado leste era Atarote-Adar, até a alta Bet-Horon. E o limite saía em direção ao mar, até Micmetate, no lado norte, e o limite seguia na direção leste até Taanate-Ziló, e passava por ela a leste em direção a Janoa. E ele descia de Janoa a Atarote e a Naarate, e vinha até Jericó e saía até o Jordão. O limite saía de Tapa em direção oeste até o rio Caná, e as suas saídas ficavam no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades separadas para os filhos de Efraim ficavam no meio da herança dos filhos de Manassés,
todas as cidades com suas aldeias. E eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus habitam no meio dos efraimitas até este dia e servem sob tributo. Estamos concluindo mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e eu peço para você deixar o like nesse vídeo. Isso vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Aproveite para se inscrever no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Aleluia.